Olá, gente! Nós estamos agora no nosso segundo vídeo a respeito de saúde mental. Você sabia que muitas pessoas estão em sofrimento nessa área e têm um medo até mesmo de buscar informação e até mesmo de pedir ajuda? Por quê? Porque se mistificou demais isso. Ora, na questão espiritual, tratando isso tudo como uma questão espiritual, precisando de libertação, oração e não indo buscar ajuda profissional tão necessária para isso. Nessas séries que nós estamos tratando, nós estamos falando sobre esses temas. E hoje eu tenho a alegria de conversar, bater um papo, ter uma conversa muito inspiradora com uma pessoa que é especial pra gente. É a Ana Gumiella, uma psicóloga que trabalha nessa área e certamente terá muito que nos ajudar. Obrigado, Ana, por estar aqui com a gente. Pastor, que alegria, viu? Eu queria começar, Ana, que a gente pudesse falar sobre o sofrimento psíquico mesmo, né? Ou a crise em saúde mental. Fala pra gente, dá uma abordagem sobre isso. Ok. Então vamos lá, pastor. Eu acho que vale a pena a gente começar explicando um pouquinho do porquê que a gente escolheu esse termo, né? Por que a gente está falando de sofrimento psíquico, ao invés de falar de transtorno mental, de doença mental. Todos esses termos são termos adequados, não são termos inadequados, mas quando a gente fala sobre sofrimento psíquico ou sofrimento emocional, a gente acaba abordando muito mais a pessoa do que, de fato, a questão da doença. E é importante a gente falar porque nem todo sofrimento emocional de fato é patológico ou de fato é uma doença. Então por isso a gente usa mais esse termo que é mais global. Os transtornos que são muito conhecidos, né, transtornos mentais ou doenças mentais, são mais utilizados quando a gente fala em termos de diagnóstico médico, né? Então muito mais a psiquiatria vai usar, a classe médica vai usar muito mais isso do que a gente que é da área de humanas, né? Nós, enfim, pessoas comuns e até a própria psicologia e enfim. Então, o sofrimento psíquico, ele geralmente está relacionado às emoções. A gente descreve essas questões sempre falando a respeito das emoções. Então, a gente relaciona com dor, com ansiedade, tristeza, solidão. Então, a gente geralmente está falando sobre essas coisas, né? Essas questões que trazem um pouquinho de dor mesmo ou de sofrimento. Sempre está relacionado às nossas emoções. É importante entender que existem níveis diferentes de sofrimento, né? Como eu falei um pouquinho antes, nem todo sofrimento emocional é um sofrimento patológico. A gente pode ter questões que são muito naturais, por exemplo, uma tristeza que às vezes até é muito profunda, mas uma tristeza que vem diante de um luto, né? Se perde uma pessoa muito importante, então às vezes o indivíduo entra num sofrimento, numa tristeza, numa solidão, num isolamento que é muito intenso, mas que diante desse contexto a gente nem sempre considera como algo patológico. É esperado, né? Afinal de contas, perder uma pessoa importante geralmente gera dor. Porém, existem sim outros níveis, né? Como o senhor até mencionou ali, de crises, uma crise de saúde mental. De fato, existem níveis de sofrimento que são muito intensos e que, de fato, precisam de ajuda profissional, né? De medicação, às vezes, de psicoterapia e de todo um outro suporte que a gente pode dar, que também, somado, né, ajuda profissional pode ser bem importante. Mas é importante entender esses níveis, sim. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que está sofrendo e a gente acaba também nivelando de acordo com a nossa maneira de entender, com a nossa própria medida. E isso não ajuda a pessoa que está em sofrimento. A gente precisa entender que às vezes o que para ela é algo muito intenso, para a gente pode ser algo muito pequeno, muito fácil de lidar, mas que de fato para aquela pessoa pode ser algo muito importante. Sei lá, vamos pensar num exemplo aí. Perdi um cachorrinho que era fundamental para a minha vida emocional. E isso pode levar alguém a deprimir, sim. Isso pode levar uma pessoa a um quadro de um sofrimento muito intenso. Então, é importante a gente entender e é importante a gente avaliar sempre que cada caso é um caso muito individual, né? Isso é bem importante de ser considerado, que não tem como a gente comparar muito uma pessoa a outra, apesar de quando a gente fala de diagnóstico existem critérios e tal, mas quando se fala de sofrimento não tem isso, né? Um sofrimento, às vezes, diante de algo simples, pode ser um sofrimento intenso também e precisa de suporte, precisa de um apoio, né? E Ana, o que é tremendo em tudo isso é você fazer uma avaliação e a maioria das pessoas que estão em sofrimento, elas não conseguem ter, de alguma forma, um equilíbrio. Talvez essa não seja a palavra apropriada, mas elas não conseguem discernir que aquele sofrimento ele pode ser momentâneo ou ele pode
crescer e se tornar um fator de risco para ela quando ela não percebe que ela está entrando um pouquinho mais profundo nesse sofrimento. Saber os fatores que levam essa pessoa a entrar numa crise mental é muito importante. Você tem como avaliar, eu não sei se existe isso, se tem como pelo menos pontuar algumas coisas de alguns fatores que leva a pessoa a perceber que ela está entrando numa crise ou num sofrimento mental? Em algo mais grave, né? Em algo mais grave? Sim, pastor, tem sim. Normalmente, existem alguns sinais que a gente reconhece, que é o que nos leva a entender que ali existe de fato um quadro grave. Então, e são coisas que são perceptíveis a quem estiver por perto. Então, se você convive com essa pessoa, você vai perceber. Por exemplo, mudanças muito intensas no sentido de mudanças de apetite, mudanças de qualidade de sono. Em geral, a gente costuma dizer que é patológico quando o funcionamento global dessa pessoa começa a ser afetado. Então, eu já não consigo mais ter disposição para me levantar para ir para o meu trabalho, eu já tenho aquela tendência de querer ficar mais isolado, não quero falar com as pessoas, eu não quero sair de casa, eu não quero sair da minha cama. Existem quadros graves que as pessoas, inclusive, começam a ter problemas com a própria higiene pessoal. Então, assim, eu já atendi pessoas, por exemplo, que ficam muito tempo sem tomar um banho, sem lavar o cabelo, sem fazer a barba. Então, esses são sinais que são gritantes. Quando a pessoa está demonstrando esse tipo de sinal, é porque já é um quadro muito, muito, muito grave e essa pessoa, de fato, precisa ser ajudada. Então, é importante que a gente fique atento a isso, sim. Então, por exemplo, você perguntou o que diferencia, né, uma coisa da outra. Quando que, de fato, é algo preocupante? De fato, é preocupante quando a gente tem essa perda no funcionamento global. Esse é o nosso sinal de alerta total. Então, se você tem um amigo, alguém por perto que começa a apresentar qualquer um desses sinais, é hora de oferecer algum tipo de suporte, porque ali já pode ser um momento bem crítico, na verdade. E é muito comum porque os sinais anteriores a maioria das pessoas não percebe. Então, quando ela fala, não estou muito legal hoje, não estou bem, não acordei bem, meu dia não foi legal, não estou me sentindo bem. Essas coisas são muito comuns, mas ninguém dá muita bola, né? Não estou legal hoje. Às vezes você olha para uma pessoa e percebe que ela não está tão disposta, não está a fim de conversar, e a gente acaba ignorando esse tipo de sinal no início. E acaba só percebendo quando de fato já perde aula, né? Ou começa a faltar no trabalho, começa a ter essas questões. Mas aí realmente a gente já tem um quadro bem grave que precisa mesmo de algum tipo de intervenção. Então é importante perceber os sinais antes de que eles se tornem evidências muito profundas e claras, né? Sim. Ana, na Argentina, eu ouvi alguém dizer, eu não sei se essa informação é tão concreta como eu vou te falar agora, mas que na Argentina a quantidade de profissionais na área de saúde mental é enorme. Psicólogos lá têm uma gama de trabalho enorme, por quê? Porque eles também fazem um trabalho preventivo. E você dizendo assim que muitas pessoas acabam tendo essa tristeza passageira ou ter que lidar com sentimentos que são naturais da nossa convivência humana, como dor, luto, decepção, frustração, rejeição. E agora no Brasil já está um pouquinho mais aberto, as pessoas parecem que não estão mais preconceituosas em relação à terapia, à busca de um profissional para fazer um trabalho pré. O que é importante, se você pensa, como eu vou saber se isso vai se tornar uma coisa mais profunda? Até porque, se a gente vê o nosso histórico, a maioria diz assim, isso é besteira, isso é frescura. Agora, e de fato, algumas pessoas parece que gostam de estar nesse lugar do vitimismo. Então, pensando nessa prevenção, Ana, como a gente pode ver que os fatores que já estão começando a dar um alerta e a gente precisa buscar uma ajuda profissional? É bem legal isso que você está trazendo, pastor, porque de fato aí é onde a gente falha, né, como sistema, é onde a gente deveria de fato trabalhar. E é o que eu mais faço no consultório, na verdade, não necessariamente é um trabalho preventivo, porque quem chega no consultório já chega com alguma questão um pouco mais grave, né, porque precisa de ajuda mesmo, enfim. Mas é bem essa questão de aprender a lidar com essas emoções, como você falou anteriormente, né? Então, ninguém está preparado para viver um luto. A maioria das pessoas
pessoas não sabem viver uma frustração. A nossa sociedade, em geral, não nos prepara para viver as emoções negativas. E é possível viver as emoções negativas de uma forma saudável, sim. O que eu vejo muito é as pessoas buscando muito por essa felicidade romântica que a gente sabe que na verdade não existe. Existem alguns momentos e a gente vive momentos felizes, né? Mas o que a gente precisa aprender é viver um momento de cada vez, viver uma emoção de cada vez e viver a tristeza também. A tristeza, a dor, o luto, a frustração, isso também faz parte. Se essas emoções existem, eu acredito que é porque elas têm uma função. Então, eu acho que é muito importante a gente aprender isso. E eu acho que isso seria um trabalho preventivo. Ensinar para as pessoas que ficar triste não é tão ruim. Que ficar triste diante de algo importante faz sentido, poxa vida. Se aquilo era importante para você e você perdeu, ou se aconteceu alguma coisa que te machucou, tá doendo. Por que você não pode expressar essa dor? E aí, infelizmente, o que a gente tem a gente ensina que ninguém pode expressar o que está sentindo, né? Ensina que não pode expressar, poxa, tá com dor, mas a questão da maternidade mesmo, né? Meu Deus, você não tá feliz? Você tem um bebê perfeito, você tá com tudo fluindo muito bem, sua bebê tem saúde, você tá em casa, não tem nenhum problema de saúde, nem nada, não tem nenhuma outra questão. Mas sim, você pode estar triste, você pode estar com medo, você pode estar vivendo uma frustração, apesar de estar tudo aparentemente bonito, né? E ninguém ensina a se validar esse tipo de emoção e de sentimento. A gente só valida aquilo que é bom. E isso leva muitas pessoas a adoecer. Muitos quadros, os mais graves, pastor, eu diria, são de um diagnóstico que a gente chama de transtorno de personalidade borderline. É o que, infelizmente, a gente tem visto muito hoje nos adolescentes, que é o diagnóstico para as pessoas que se mutilam, que têm muitas tentativas de suicídio. E esse transtorno em especial, pastor, ele se desenvolve basicamente por uma invalidação emocional desde o início da vida dessa pessoa. Então é aquela criança que está com fome e a mãe fala, não, mas você não pode estar com fome, você acabou de comer. Ou aquela criança que cai, rala o joelho, fala que tá doendo, mas fala, não, tá doendo nada. Então, assim, vai rolando uma invalidação das emoções, das coisas que aquela criança ou aquela pessoa tá vivendo internamente, que chega ao ponto de, na vida adulta, ela já não sabe nem descrever o que ela tá sentindo. Então, fica tudo muito intenso, tudo muito confuso, e isso gera um problema muito grande. Mas se começou com uma coisa muito simples, que é quem está por perto, aquela rede de apoio, de suporte, não dá o devido valor ao que aquela pessoa está dizendo, ao que ela está manifestando. Então, é muito importante a gente trabalhar nessa questão, sabe? De validar o que o outro está dizendo, o que o outro está sentindo, independente se para a gente não faz sentido, mas é a história daquela pessoa, é a experiência dela, né? É única. É o sofrimento dela que às vezes pode ser pequeno para você, sim, mas está crescendo nela. E é tão importante você que está nos vendo e participando desse bate-papo, a também reconhecer, não nos outros, mas em si mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a gente demora para buscar ajuda. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo e é bem importante que você fique alerta a alguns sinais, como a Ana compartilhou com a gente. Mas, Ana, pensando nisso, como uma pessoa leiga pode perceber sinais e pode identificar alguns padrões para poder encaminhar essa pessoa para uma ajuda, porque infelizmente a realidade é que quando a família identifica, os amigos identificam, às vezes é tarde demais. E com isso, ou a pessoa já entrou num estado muito profundo, onde daí ela precisa de intervenções um pouquinho mais severas, eu não sei se é essa palavra para usar, mas e às vezes não tem resgate. E por isso tantos casos de pessoas que chegaram ao ponto de tirarem a sua própria vida. Como uma pessoa leiga pode identificar e ajudar a encaminhar essa pessoa para esse lugar de tratamento, de ajuda? Essa é uma pergunta muito importante, pastor, mas assim, com uma resposta... enfim, tem uma parte prática da resposta e uma parte que não é tão simples. Um leigo pode identificar? Com toda certeza. Esses sinais que eu falei, não só esses sinais que já demonstram um sofrimento mais intenso, né, como a questão do funcionamento global da pessoa, mas esses outros que vêm previamente, né, essa coisa de não quero sair hoje, quero ficar em casa, não aceitar o convite, começar a ser frequente essa coisa de não querer aceitar convite de ninguém, enfim, esses sinais de que, não tô legal hoje, esses mais simples, né, enfim, podem ser identificados sim, mas eu acho que o que ajuda uma pessoa que está por perto a identificar é a conexão dela com o outro, né? Porque senão você também não percebe se ela está de fato em sofrimento ou não.
Agora, o que é muito delicado nessas questões, pastor, é que às vezes até as pessoas que estão por perto oferecem ajuda, conseguem observar, mas às vezes existe uma resistência de quem está sofrendo também de aceitar essa ajuda. Então, a dica que eu dou, na verdade, é para que a gente aprenda a validar, a dar colo, a cuidar, porque às vezes você não vai ser a pessoa que vai conseguir com que esse indivíduo vá à terapia, por exemplo. Mas você pode ser a pessoa que vai validar aquela dor, de sentar e falar, não, vem aqui, você está precisando chorar? Vamos conversar então, vamos ter um tempo juntos. Ou às vezes até um tempo de silêncio, mas só para estar perto, para ter alguém por perto. Às vezes essa ajuda é muito mais valiosa do que de fato esses outros encaminhamentos que são mais formais. É claro que é muito importante, né? Que a gente consiga encaminhar, se já é um quadro grave, para algum tipo de ajuda profissional ou, enfim, algum outro tipo de atendimento. Mas eu acho que nós, pessoas comuns, podemos dar esse outro suporte, que é uma escuta, que não vai julgar. Eu gosto muito de usar essa palavra colo mesmo, que é um cuidado, é um afeto, é tentar ter empatia pelo sofrimento do outro, apesar de você não sentir da mesma maneira, sabe? E isso é uma coisa que todos nós podemos fazer. Qualquer pessoa pode fazer, em qualquer nível de sofrimento. E você sabe, Ana, que como você trata de algumas questões de dores e sofrimentos determinam também se a pessoa vai poder encontrar confiança em você ou não, porque uma coisa é você perceber que a pessoa precisa de ajuda e outra é como você fala isso. Por exemplo, você está precisando de um psicólogo. É uma coisa que a pessoa já diz, não, eu realmente estou longe disso. Agora, quando eu estava até conversando com um grupo de pessoas e eles estavam falando de uma pessoa em específico, e ela disse, olha, eu tive a coragem de dizer, olha, isso, eu estava vivendo a mesma coisa e fui buscar um psicólogo que me ajudou muito a respeito disso. Eu aconselho você que pense, porque talvez isso que você esteja pensando, vivendo, está gerando esse sofrimento em você porque você não está conseguindo encontrar você mesmo. E existe um ponto, e a gente tem falado nesses vídeos sobre isso, que a igreja vai até um ponto, mas eu não posso medicar uma pessoa que tem um problema do estômago. Eu posso orar por ela, crer que Deus pode curar, mas dizer a ela, olha, busca um médico, vai tratar desse estômago para que você possa ter uma saúde. Deus deixou os médicos. Agora, esse preconceito que nós queremos quebrar para dizer, nós oramos para que você tenha uma saúde mental, emocional, que Deus pode fazer e Deus faz, é a coisa mais linda para isso, mas existe algo que Deus deixou, que é você poder ter uma ajuda profissional que estudou a mente humana, estudou as emoções humanas, e isso pode com certeza ser uma chave para começar uma nova história. Então, Ana, eu quero muito agradecer você por nos abençoar nesse tempo, e eu quero deixar uma mensagem para você que está aqui conosco. Você não está sozinho e você está à beira de entrar num lugar que você sabe que pode ser muito perto de um abismo. E eu quero dizer, há uma esperança. Deus está te chamando para retornar para uma vida abundante, uma vida que Ele criou você para viver. Esses são dias em que a voz de Deus está chamando você novamente para o seu propósito. Venha, Deus quer construir uma nova jornada, uma nova história para a sua vida. Eu te abençoo e eu quero dizer a você, busque ajuda, mas também perceba as pessoas que Deus ama e estão ao seu redor, e certamente a gente pode construir um mundo melhor, uma vida melhor e uma história melhor. Deus abençoe a sua vida.